O Atlético Paranaense, que em 2024 está comemorando seu centenário, ficou entre 1996 a 2011 disputando a Série A de forma consecutiva, totalizando 16 temporadas ininterruptas, com o clube nesse período sendo campeão brasileiro em 2001 e em 2004 sendo vice quando perdeu a liderança nas rodadas finais. 2011 foi a pior temporada do Furacão nesse século até agora, com o clube vendo o maior rival Coritiba ser campeão estadual invicto, quebrar recorde de vitórias consecutivas e ainda chegar na final da Copa do Brasil. Para piorar, o clube ainda terminou rebaixado no Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vamos relembrar quem foram os personagens que fizeram parte da queda do Atlético naquele campeonato. Foi no dia 4 de dezembro que o rebaixamento do clube foi decretado, e mesmo vencendo o rival Coritiba na 38ª e última rodada, o clube não se salvou porque precisava de uma combinação de resultados. A posição final foi a 17ª, e a campanha foi de 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, somando 41 pontos. O goleiro titular na maioria dos jogos da campanha foi Renan Rocha, na época com 24 anos, e no total ele esteve em campo em 32 das 38 rodadas. Revelado pelo próprio Atlético Paranaense, Renan ainda ficaria no clube até 2014, e posteriormente vestiu a camisa de vários outros clubes, dentre os quais se destacam Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Paysandu, Boa Esporte, dentre outros. E em 2024, aos 37 anos, ele segue em atividade, quando defendeu a camisa do Araucária da 3ª divisão do Campeonato Paranaense. O goleiro Márcio Aguiar iniciou o campeonato como titular, mas o péssimo início do Atlético na competição, quando nas 8 primeiras rodadas sofreu 7 derrotas e se afundou na lanterna, fez com que ele perdesse a titularidade para Renan Rocha. Só jogou a temporada de 2011 pelo clube, e depois foi atuar por vários outros até o final de sua carreira, passando por equipes como 15 de Piracicaba, Beira-Mar de Portugal, Portuguesa do Rio de Janeiro e etc., até se aposentar em 2018 aos 36 anos no Sertãozinho de São Paulo. Hoje é treinador de goleiros nas categorias de base do São Paulo. O zagueiro Manuel é a revelação das categorias de base do Atlético, com ele sendo promovido em 2009. Em 2011, quando tinha 21 anos, ele disputou 33 rodadas, sendo todas como titular e marcou 2 gols. Manuel ficou no Atlético até 2014 e ainda naquele ano se transferiu para o Cruzeiro. Jogou 5 anos em Minas Gerais e dali jogou a temporada de 2019 pelo Corinthians, teve uma rápida passagem pelo Trabzonspor da Turquia, teve um novo retorno ao Cruzeiro e desde 2021 ele vem defendendo o Fluminense. O lateral esquerdo Marcelo Oliveira foi revelado pelo Corinthians e, iniciando 2011 a serviço do Timão, ficou de fora dos planos de Tite e em maio foi emprestado ao Atlético. Na campanha do rebaixamento, o jogador disputou 21 jogos, todos como titular, não marcando nenhum gol e contribuindo com 2 assistências. Em 2012 jogou pelo Cruzeiro, entre 2013 e 2014 defendeu o Palmeiras e entre 2015 a 2020, quando resolveu se aposentar cedo aos 33 anos, ele defendeu o Grêmio quando ganhou muitos títulos. O lateral esquerdo Heracles é revelação do próprio Atlético Paranaense, e em 2011 ele estava com 19 anos. Na campanha do rebaixamento, o jogador disputou 15 jogos, todos como titular, e balançou as redes uma vez. Esteve vinculado ao Furacão até 2015, e no período foi 2 vezes emprestado para Avaí e Joinville. Ainda defendeu equipes como J. Malucelli e Ipiranga de Erechim, porém devido a graves lesões que sofreu na carreira, ele se aposentou precocemente em 2018 com apenas 26 anos de idade. O lateral esquerdo Paulinho estava desde 2010 no Atlético, e na disputa do Brasileirão de 2011 ele jogou 19 rodadas, todas como titular, tendo contribuído com 2 assistências. No ano seguinte deixou o Furacão e foi jogar no Atlético Goianiense, mas ainda naquele ano foi atuar no Vitória. A partir dali vestiu várias outras camisas, a com maior tempo a do Novo Horizontino, equipe que em 2022 se aposentou quando estava com 38 anos. Rômulo Caldeira desembarcou no Atlético em 2011 vindo por empréstimo do Cruzeiro, e na época com 23 anos ele atuava como lateral direito. Nas 6 primeiras rodadas ele foi titular em 5, tendo mais atrapalhado do que ajudado, já que na 3ª rodada contra o Palmeiras ele foi expulso. Deixou o Furacão no segundo semestre e foi jogar na Itália, onde ficou por quase 10 anos. Em 2021 ele retorna ao Cruzeiro e em 2024, aos 37 anos, ele segue em atividade, onde defendeu a camisa do Atlético e ajudou no acesso à Série B. Wagner Diniz estava desde 2010 no Furacão, e na campanha do rebaixamento, o lateral direito, que tinha 27 anos, disputou 15 jogos, sendo 12 como titular e contribuiu com 4 assistências. Após a queda, ele deixou o clube e foi jogar no Itumbiara de Goiás, acumulando passagens por vários outros clubes até o fim de sua carreira. E o ponto final aconteceu em 2022, quando estava com 39 anos, com a camisa do Muricy de Alagoas, estado onde nasceu.
Em 2011, o zagueiro Fabrício estava com 21 anos e na campanha do rebaixamento ele disputou 20 jogos, sendo 18 como titular e marcou um gol. Não permaneceu para 2012, com ele acertando com o Vasco, e posteriormente jogou em clubes como Vitória, Fluminense, Bragantino, experiências pela Ásia e Europa, e atualmente em 2024, aos 34 anos, ele foi campeão brasileiro da Série C juntamente com Volta Redonda. O zagueiro Rafael Santos, desde 2007, estava vinculado ao Atlético Paranaense, e naquele campeonato o jogador disputou 14 jogos, um deles saindo do banco de reservas, com os demais na titularidade. Não marcou gol e não deu nenhuma assistência. Em 2012, ele jogou pelo 15 de Piracicaba e posteriormente foi jogar na Europa, onde atuou pelo Arsenal de Kiev da Ucrânia e depois 4 temporadas pelo FK Kabala do Azerbaijão, clube que se aposentou em 2017 aos 32 anos. O lateral direito Edilson iniciou 2011 defendendo o Grêmio, com ele desembarcando no Atlético no segundo semestre. Disputou 18 jogos da campanha do rebaixamento, sendo 15 como titular e 3 saindo do banco de reservas, tendo marcado um gol e contribuído com 4 assistências. Edilson em 2012 retornou ao Grêmio e com nenhuma experiência fora do Brasil, defendeu importantes camisas até o fim de sua carreira em 2022, quando aos 35 anos retornou ao Grêmio e pendurou as chuteiras de forma definitiva. O volante Wendel jogou 2011 emprestado pelo Palmeiras e na época com 29 anos ele disputou 19 jogos, sendo 9 como titular e 10 saindo do banco de reservas, não marcando nenhum gol e contribuindo com 2 assistências. Em 2012 defendeu Barueri e Ponte Preta e entre 2013 e 2014 mais uma vez jogou pelo Palmeiras. Em seus últimos anos passou pelo Boa Esporte, Mogi Mirim, Desportivo Brasil e em 2018 aos 36 anos defendeu o Juventus da Moca e posteriormente encerrou a carreira. O zagueiro Gustavo Lazzaretti, desde 2006, estava vinculado ao Atlético Paranaense, e no período ele acumulou 2 empréstimos, jogando pelo Vitória de Guimarães de Portugal e ao Sharjah dos Emirados Árabes. Na campanha do rebaixamento, ele disputou 17 jogos, sendo 13 como titular, não marcando nenhum gol ou assistência. Após deixar o Atlético em 2012, rodou por Ponte Preta, J. Malucelli, Portuguesa, Água Santa, Norte United da Índia, e o último clube que firmou contrato foi o Brusque de Santa Catarina em 2017, quando estava com 33 anos, mas ele nem chegou a entrar em campo pelo clube. O meio-campo Kleber Santana em 2011 estava com 30 anos e ele iniciou a temporada defendendo o São Paulo, mas antes do brasileiro começar foi anunciado como reforço do Furacão. Na campanha do rebaixamento, o jogador disputou 30 jogos, sendo 25 como titular, tendo marcado 3 gols e dado apenas uma assistência. Não ficou para 2012, e os demais clubes que defendeu foram Avaí, Flamengo, Criciúma e Chapecoense, quando em 2016, como todos vocês sabem, ele acabou falecendo naquele trágico acidente aéreo. Paulo Baier, em 2011, já era um veterano de 36 anos e sendo um dos principais jogadores do Furacão, ele ficou 2 meses lesionado, desfalcando o clube em jogos importantes. No geral, disputou 22 rodadas, sendo 20 como titular, tendo marcado 5 gols e dado 2 assistências. Ficou até 2013 no Furacão e em 2014 ele jogou no Criciúma. Em 2015 atuou pelo Ipiranga de Erechim e ainda em 2015 defendeu o Juventude. Se aposentou em 2016 no São Luís de Ijuí, cidade onde nasceu e no clube que o revelou. Hoje é treinador. O pentacampeão Kleberson, em 2011, estava com 32 anos e ele veio de empréstimo do Flamengo. Disputou 18 jogos na campanha do rebaixamento, sendo 12 como titular e 6 saindo do banco de reservas, tendo contribuído com 2 gols e 1 assistência. Em 2012 retorna ao Flamengo, mas ainda naquele ano foi jogar no Bahia. Em 2013 foi para os Estados Unidos, onde defendeu 3 diferentes camisas, se aposentando em 2016 no Fort Lauderdale aos 37 anos. Atualmente vem trabalhando como auxiliar e diretor técnico. O meio-campo Fran Sérgio é revelação do próprio Atlético Paranaense, e na época com 20 anos ele disputou 9 jogos da campanha, sendo a maioria saindo do banco de reservas, tendo marcado 1 gol. Ao deixar o Atlético, ele passou por Internacional, Criciúma, Ceará e Guaratinguetá, até ir para a Europa, onde jogou 4 anos no Marítimo, mais 4 anos no Braga e 2 anos no Bordeaux. Entre 2023 e 2024 defendeu o Coritiba, mas há pouco tempo ele retornou a Portugal, onde aos 34 anos novamente defende o Marítimo. O volante David foi revelado pelo Atlético em 2008 e dentre os jogadores utilizados na campanha do rebaixamento, ele foi o que mais jogou, tendo disputado 34 jogos, todos eles como titular, só que não marcou nenhum gol ou deu assistência. Esteve no Furacão até 2018, indo jogar posteriormente no Sport. Depois jogou 2 anos no Guarani, passou pela Inter de Limeira e entre 2021 e 2022 defendeu o Vila Nova, clube que se aposentou aos 33 anos. Hoje em dia vem estudando para ser treinador.
O volante Robson, em 2011, teve um ano bastante movimentado, já que ele iniciou a temporada atuando pelo Atlético Goianiense, mas em março ele acertou com o Paranaense. Pouco utilizado na campanha do Brasileirão, ele disputou apenas 5 jogos, sendo apenas 2 como titular. Em setembro, deixou a Baixada e foi jogar no Sport. Até o final de sua carreira, em 2018, ele defendeu vários clubes, sendo o mais regular o Vila Nova entre 2013 e 2016. Se aposentou em 2018 aos 36 anos no Goianésia e hoje é auxiliar. O meia-atacante Marcinho, em 2011, estava com 30 anos e ele desembarcou no Furacão no segundo semestre, vindo contratado do futebol da Arábia Saudita. Disputou 26 jogos, sendo 21 como titular, tendo marcado 5 gols e dado 6 assistências. Ficou até metade de 2012 na Baixada, indo jogar depois na Ponte Preta. Passou ainda pelo Red Bull Brasil, Ituano, Cabo Friense e se aposentou em 2015 no Amparo de São Paulo aos 34 anos. Atualmente, em 2024, ele vem trabalhando como treinador. O baixinho Madison, de apenas 1,60 m, desembarcou no Atlético em 2011 após se destacar no Santos de Neymar na temporada anterior. E disputando 22 jogos da campanha, 18 como titular, marcou 2 gols e deu uma assistência. Em setembro sofreu uma lesão e não jogou a reta final, mas faltando a treinos, teve seu contrato rescindido em outubro. Entre 2012 e 2018, ele jogou pelo Al Khor do Catar, até retornar ao Brasil em 2019 para jogar no Fortaleza. Ainda em 2019 jogou pelo CSA, e seu último clube foi o São Caetano em 2020, quando se aposentou aos 34 anos. Branquinho estava desde 2010 no Atlético Paranaense e na campanha do rebaixamento ele disputou 17 jogos, quase todos saindo do banco de reservas, e pela pouca minutagem o meio-campo não marcou gol e nem deu assistência. Após deixar a Baixada em 2012, foi jogar no futebol japonês e em seu retorno ao Brasil em 2014 passou a vestir várias camisas, a principal a do Bahia. Seu último clube foi o São José de São Paulo em 2021, quando estava com 38 anos. O volante Renan Foguinho foi revelado pelo Furacão em 2008, e em 2011, aos 21 anos, ele disputou 11 jogos da campanha, sendo 9 como titular, não marcando gol ou dando assistência. Ficou na Baixada até metade de 2013, quando acertou com o Atlético Goianiense. Em 2015, ele defendeu 15 de Piracicaba. Entre 2015 a 2020, ele atuou no futebol da Turquia, passando por Adanaspor e Giresunspor. Retornou ao Brasil em 2020, quando acertou com o Náutico, sendo esse o último clube que defendeu na carreira. O atacante equatoriano Guerron estava no Atlético desde 2010 e no campeonato de 2011 ele chegou a ser afastado pelo técnico Renato Gaúcho e não aparecia nem no banco de reservas, e talvez o motivo tenha sido a Libertadores de 2008, nos tempos que ele jogava pela LDU quando foi carrasco de Renato e do Fluminense. Bom, após a saída de Renato ele voltou a figurar no time e no geral disputou 22 jogos, sendo 18 como titular, tendo marcado 6 gols e dado 3 assistências. Ficou no clube até metade de 2012, quando teve um ótimo início marcando muitos gols, sendo vendido posteriormente para o futebol chinês. No futebol mexicano, ele defendeu Tigres, Cruz Azul e Pumas, e seu último clube foi o Barcelona de Guayaquil em 2018, quando estava com 33 anos. O jovem atacante Adailton, na época com 20 anos, desembarcou no Atlético em março de 2011 e durante a disputa do Brasileirão ele foi utilizado 19 vezes, sendo a maioria dos jogos saindo do banco de reservas, e no geral não ajudou em nada. No ano seguinte retornou ao Vitória, clube dono do seu passe, e antes de ir pro Japão defendeu outros clubes no Brasil. Em 2015 acertou com Júbilo e Iwata, clube que atuou por 5 anos. Entre 2020 a 2023 defendeu o FC Tóquio, e nesse ano de 2024 ele acertou com o Ventforet Kofu, que disputa a segunda divisão japonesa. O atacante argentino Federico Nieto estava no Atlético desde 2010, e na disputa do Campeonato Brasileiro, o jogador de 27 anos disputou 19 rodadas, sendo 13 como titular, tendo marcado 4 gols. Ele ainda jogou 2012 pelo clube, mas em seu último ano teve números pífios. Em 2013 vai jogar no futebol do Equador, onde passou por Deportivo Quito, Barcelona e Universidade Católica. Seu último clube foi o Boca Unidos da segunda divisão da Argentina em 2017, quando estava com 33 anos. O atacante Pablo era o mais jovem de todo o elenco do Atlético em 2011, com ele na época tendo 19 anos e acabado de subir para o profissional. Foi pouco utilizado, tendo disputado apenas 4 jogos, 2 como titular. Em 2013 defendeu o Figueirense, em 2014 passou por empréstimo no Real Madrid Castilha, e em 2015 atuou pelo Cerezo Osaka do Japão. Entre 2016 e 2018 defendeu novamente o Atlético, onde teve brilhante passagem, conquistando títulos. Entre 2019 e 2021 defendeu o São Paulo, e desde 2022 ele está de volta ao Furacão.
O atacante Rodriguinho iniciou 2011 defendendo o Fluminense e foi somente em julho que ele desembarcou no Atlético. Disputou 7 jogos na campanha do rebaixamento, a maioria saindo do banco de reservas, e não marcou nenhum gol ou deu assistência. Após deixar o Atlético a partir de 2012, o cara defendeu milhares de clubes, a maioria do interior de São Paulo. E ele, em 2024, aos 41 anos, segue em atividade, onde no primeiro semestre defendeu a camisa do Jabaquara da 4ª Divisão de São Paulo. Edgar Júnior é revelação do próprio Atlético Paranaense, e aos 20 anos ele disputou 12 jogos da campanha, a maioria saindo do banco de reservas, tendo contribuído com 3 gols. Entre idas e vindas, ele aqui no Brasil ainda defendeu o Joinville e o Bahia entre 2016 e 2018. A partir de 2019 foi atuar no Japão, onde vem marcando muitos gols, tendo jogado 1 ano e meio no Yokohama Marinos, e desde 2020 é jogador do Varen Nagasaki, que em 2024 está disputando a 2ª divisão do país. O atacante uruguaio Santiago Garcia apareceu muito bem no Nacional e no segundo semestre de 2011 o Atlético desembolsou 4 milhões de euros para contratá-lo, sendo a maior compra da história do clube na época. Com apenas 20 anos, ele nada pôde fazer para evitar o rebaixamento do clube, tendo disputado 15 jogos, 13 como titular e tendo marcado apenas 2 gols. Entrando em conflito com a diretoria no início de 2012, ele foi afastado e no segundo semestre foi vendido para o Kasimpansa da Turquia. Em 2014 retorna para o Nacional e entre 2015 e 2016 jogou no River Plate de Montevideo. Ainda em 2016 ele acertou com Godoy Cruz da Argentina, onde recuperou o bom futebol e marcou muitos gols. Porém, sofrendo de depressão, o jogador em 2021, quando estava com 30 anos, contraiu Covid e teve que se isolar de seus companheiros. E alguns dias depois, sozinho em casa, foi encontrado sem vida. Ao lado de sua cama também foi encontrada uma arma de fogo, o que dá a entender que ele tirou a própria vida. O Atlético foi comandado por 4 diferentes profissionais nas 38 rodadas, iniciando a competição com Adilson Batista, que esteve à frente da primeira à 6ª rodada, com o desempenho sendo de 5 derrotas e 1 empate. Demitido, o interino Leandro Nierruiz comandou o time na 7ª e na 8ª rodada, quando somou 2 derrotas. Da 9ª à 20ª rodada, o comandante foi Renato Gaúcho, com desempenho sendo de 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E na reta final, assumindo da 21ª à 38ª rodada, o comandante foi Antônio Lopes, com desempenho sendo de 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então comenta aí embaixo o que você achou.